Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Coisas estranhas estão acontecendo pelo lado do Grêmio e já já vou contar para você essa história aqui. Em nome de KTO, te cadastra lá na KTO, utiliza o cupom BENFICA, garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Vamos à primeira coisa estranha, gente. Biel. O Biel, não é o Biel que é a coisa estranha. O Biel se machucou, todo mundo sabe, sofreu uma lesão muscular que o tira do restante desse campeonato e o tira do Grêmio. O Biel pertence ao Fluminense, custa cerca de 9 milhões de reais. O Grêmio teria que pagar esse valor para o Fluminense para ficar com ele. Não creio que vá pagar. Então, a história do Biel com a camisa do Grêmio, infelizmente, se encerrou no jogo do domingo passado contra a equipe do Bahia. E eu digo infelizmente porque acho o Biel um jogador que poderia ser muito útil para o próximo ano. Não é nenhum craque, mas para grupo certamente representaria uma boa alternativa. Jogador com uma enorme velocidade, jogador talhado para o contra-ataque, um jogador com imensa aplicação tática, mas machucou-se, não joga mais. Bom, essa lesão do Biel, ela cria um enorme problema para o técnico Renato Portaluppi. Em tese, a ausência é preenchida, né? Esse problema é superado com a entrada do Guilherme, né? Sai o Biel, entra o Guilherme. O Guilherme é um jogador que anda meio inseguro. Na semana passada até se informou que ele está tendo conversas reservadas. O Renato chama para conversar, porque ele está sentindo as cobranças muito fortes do torcedor. Mas o Guilherme acabou sendo muito útil no empate contra o Bahia. Ele teve a capacidade de superação, de chegar à linha de fundo, fazer o cruzamento para o gol de cabeça do Thiago Santos. Então, em tese, a ausência do Biel é superada aí com a entrada do Guilherme. Só que não é esse o único problema, né? Porque, assim, o Guilherme, no lugar do Biel, falta o jogador do lado direito, Tassiano. Não, o Tassiano também está com problema. O Tassiano, fiquei sabendo hoje pela manhã, pelo repórter Diogo Rossi, da Band, o Tassiano, já no primeiro lance no jogo contra o Bahia, ele sentiu um problema de ordem muscular. Primeiro lance, olha aí o pé frio do cara. Mas foi na superação, né? Manteve-se em campo, só que as dores se tornaram muito fortes, as dores entraram domingo adentro, abriram a segunda-feira e o Tassiano não conseguiu mais treinar. Inclusive nesta quarta-feira, treino com os portões fechados, mas a reportagem descobriu a informação de que o Tassiano não trabalhou. E esse, gente, o trabalho da manhã desta quarta-feira foi o penúltimo do Grêmio em Porto Alegre. O Grêmio vai viajar, vai treinar amanhã e vai viajar na manhã de sexta-feira, 8 horas da manhã, para Recife. É provável que haja um treino, haverá um treino em Recife, mas é um treino leve, um treino de véspera de jogo. E isso me leva, assim, a ter a ideia de que o Tassiano não será relacionado para a viagem. Não será relacionado. O cara que não consegue treinar a semana inteira teria apenas um trabalho. Não sei se não é uma situação perigosa. Estou meio que contando assim o Tassiano fora dessa equipe do Grêmio. Também ele, né? O Tassiano, que é um cara que não é um craque, assim como o Biel, mas nesse modelo concebido pelo técnico Renato Portaluppi, é uma figura muito importante. Aí se cria um problema, né? Quem é que vai jogar no lugar do Tassiano? E aí surge a primeira coisa estranha. Sabe qual é a primeira alternativa, ou a mais forte alternativa, para o lugar do Tassiano? O Nicolas. Nicolas, que é um lateral esquerdo. Claro, nesse caso aí, o Guilherme passaria para o lado direito e o Nicolas seria o atacante pelo lado esquerdo. Nicolas. Ele já foi colocado em campo algumas vezes nessa posição, um pouco mais adiantado, Diogo Barbosa sendo mantido, os dois laterais, Diogo Barbosa e Nicolas, jogando simultaneamente, e um deles, às vezes até em revezamento, fazendo a função do atacante. Então, Nicolas é o jogador mais cotado. Há outras alternativas, mas parece assim que não estão, num primeiro momento, na cabeça do Renato, porque são jogadores que voltam de lesão, seria o Campaz e o Janderson. Seriam esses dois jogadores que trabalharam ao longo da semana, mas como estão parados há bastante tempo e os problemas que eles tiveram não foram pequenos, pode haver essa cautela do técnico Renato. Então o Nicolas, e essa informação foi passada também pela reportagem, aparece como primeira alternativa. É uma coisa estranha, né? Pelo menos na minha cabeça é uma coisa estranha, porque há jogadores capazes de desempenhar esse papel. Eu vou citar aqui o Gabriel Silva. Por que não o Gabriel Silva?
Por que não colocar o garoto Gabriel Silva? Ah, é um jogo decisivo? É o jogo que pode marcar a volta do Grêmio para a Série A? Claro que é. Mas vocês viram como é que está o adversário? O Náutico está destroçado. O Náutico pode entrar em campo rebaixado já no próximo domingo, dependendo do que acontecer no jogo desta sexta-feira entre Chapecoense e Tombense. Se houver um empate, o Náutico já caiu. O Náutico está com medo de jogar, os jogadores estão sendo ameaçados pela torcida. Bom para eles que o jogo saiu dos aflitos e foi lá para o Arruda, que é o estádio que pertence ao Santa Cruz. Quer dizer, um adversário nessas condições não permite que o Renato faça essa experiência com o Gabriel Silva, que aliás nem é tão experiência assim, já foi escalado várias vezes o Gabriel Silva. O Renato sempre alega, tem jogo aí que é muito pesado, se até os veteranos sentem, imagina os garotos. Pô, gente, esse aí é o jogo que daria para fazer essa experiência dada a fragilidade do adversário. Mas, e aí, repito, uma coisa estranha, Nicolas seria a primeira alternativa, caso o Tassiano não tenha condições de jogar. E aí tem outra coisa que também é bastante estranha aqui, que foi também informada pelo Diogo Rossi. O Ferreira, gente, está recuperado. O Ferreira curou-se da última lesão que teve e simplesmente não é cogitado. Não se fala mais no nome do Ferreira, ele saiu do DM, ele já faz o trabalho físico, ele treina com bola, mas não é lembrado para os jogos, não se sabe o que está acontecendo com o Ferreira. O Grêmio já está pensando em 2023, não quer arriscar com o Ferreira, caso ele se machuque de novo, mais uma longa parada. Será que é isso? Será que é esse o temor do Grêmio? Porque vamos combinar, né? Nesse contexto do atual grupo do Grêmio, o Ferreira sobra. Eu sei, tem muita gente aqui que tem enormes restrições ao Ferreira e acho que essas restrições passam também pela questão do comportamento do Ferreira, que é bastante tumultuado, aquela questão de quer ir embora, o empresário, uma relação complicada com a direção, mas é preciso se levar em conta a questão técnica. E nesse grupo do Grêmio, o Ferreira sobra. A informação do Diogo Rossi é de que ele está recuperado e simplesmente não é cogitado. Já começou 2023 para o Grêmio? É isso? Já começou? Que bom, né? Então tá, 2023 começa pelo Ferreira, ele não é mais opção para 2022. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, inscreve no canal, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.